Aqui nesse livro, o Arthur Gomes de Moraes coloca 10 propriedades que a criança precisa compreender para se tornar alfabetizada. E essas 10 propriedades vão estar relacionadas tanto em relação às convenções, tanto em relação às questões conceituais do nosso sistema, tá? Então, assim, vamos pensar no alfabeto como aquele abecedário lá, tá? Porque tem bichinhos, enfim, tem imagens para ele. Aí, nosso alfabeto. Agora, vamos pensar no sistema de escrita alfabética como um sistema muito maior. E é muito mais importante a gente saber as propriedades desse sistema do que propriamente o alfabeto. Então, as nossas crianças, para se tornarem plenamente alfabetizadas, elas têm que entender essas propriedades. E às vezes a gente fica tão preocupados em elas fazerem muito bem o motor da letra, ou saberem muito bem o som daquela letra, e esquece do mais importante, que é a relação do sistema de escrita alfabética, certo? E aí eu vou ler para vocês essas 10 propriedades. Olhem só que importante. Número 1, escreve-se com letras que não podem ser inventadas, que têm um repertório finito, e que são diferentes de números e de outros símbolos. Aqui vai estar o porquê da gente ensinar o alfabeto. Número 2, as letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças em sua identidade. Então, pequenas mudanças. O P e o Q. Pequenas mudanças. Quão complexo é isso para as crianças? O que a gente faz na nossa sala de aula para as crianças perceberem essas mudanças? A gente inventa, a gente provoca. Se não fosse assim, seria de outra forma. Qual que é parecida? Que letra a gente consegue fazer parecida? Então, a gente fica muito preocupado em falar o som das letras e não prepara as crianças com essas propriedades. Número 3, a ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada. Se eu quero escrever casa, tem que ser C-A-S-A. Eu não posso achar que escrevendo saca, eu estou escrevendo casa. Muito que as crianças fazem em relação à sílaba complexa, né? Escada, às vezes eles acabam escrevendo secada, porque é uma formação mais simples. 4, uma letra pode se repetir no interior de uma palavra em diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras. Olha aquilo que a gente falou, número 4, a relação dos nomes, encontrar as letras, as mesmas letras, quem tem as mesmas letras, quem não tem nos nomes dos colegas. 5, nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras, e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras. Por exemplo, eu não posso escrever 3 consoantes juntas no nosso português. Não tem. Tem? Não, né? Não tô errado. Ui. Gente, a gente erra, né? Fazer o quê? Mas não tô errado. 6. As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que substituem. Então, não é porque eu estou escrevendo casa que casa vai ser grande, porque casa é grande, formiga vai ser pequeno, com menor número de letras, tá? 7. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. Porque às vezes a gente tem a ideia de escrever silabicamente. Às vezes a gente tem mania. Não, a gente faz esse processo, a gente passa por esse processo, porque a gente escuta mais facilmente a vogal, principalmente, das sílabas que a gente ouve. 8. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra, que a gente está falando de ortografia. 9. Além das letras, na escrita de palavras, usam-se também algumas marcas, acentos. Gente, é tão bom ver na alfabetização as crianças botando acento onde a revelia, né? Onde eles querem. Que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem. E 10. As sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais. E aí a gente tem várias formações no nosso português. Consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. Então, consoante, vogal. Pensem aí numa palavra. Consoante, vogal. Outra palavra, consoante, consoante, vogal. Outra palavra, consoante, vogal, vogal. Consoante, vogal, consoante. Vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal, consoante, consoante. Tá claro isso para vocês?
Mas a estrutura predominante no português é consoante vogal. Bala, casa. E todas as sílabas do português contêm ao menos uma vogal. Os meus alunos estão sendo alfabetizados para que se deem conta dessas propriedades. Não que eu vou lá chegar e fazer isso que eu fiz com vocês, gente, ler uma por uma. Não, mas as minhas práticas, o meu planejamento reconhece essas propriedades para que eu possa ensinar. Então, muito mais do que pensar em um livro para falar o nome das letras, muito mais do que pensar em um quadro com as letras bonitas lá na minha sala, muito mais do que fazer lista de palavras com nomes, eu tenho que conhecer o meu sistema de escrita alfabética para ser uma boa professora. E isso eu sei que vocês são.